do livro Caminho, Verdade e Vida. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21:32. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que te pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Neste padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir a palavra de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. E mais esta oportunidade, que deixemos os nossos lares e optamos estar aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus juntos, para que possamos aprender as lições juntos, e aos internautas que estão nos acompanhando, que também estão tirando este tempo para poder estudar, para poder aprender, que esses ensinamentos da noite possam fazer diferença em nossos corações, que possam fazer diferença em nossas vidas, em nossas mentes, porque de posse de um conhecimento, nós podemos escolher melhor os caminhos a trilhar, caminhos que realmente nos elevam, caminhos que nos desenvolvem intelectualmente, moralmente, emocionalmente. Este é o objetivo. Então que possamos todos nós nesta noite esquecermos as nossas dificuldades, esquecermos por um momento os nossos problemas e abrirmos a nossa mente e vibrarmos positivamente para que esses ensinos possam realmente adentrar os nossos corações. Nosso companheiro Nilson, que é aqui da casa, a maioria já conhece, está trazendo o tema Pelos Caminhos de Jesus. Então, desde já, que ele possa ser bastante feliz nesse trabalho que ele preparou com muito amor e com muito carinho para todos nós, e que todos nós possamos então manter as nossas vibrações para que os benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda, possam estar nos iluminando, nos amparando e nos assistindo. E mais nesta noite, que nos reencontramos em nome de Jesus. Eu vou convidar a todos a elevar o pensamento, fechar os olhos e vamos então fazer a nossa prece no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoarmos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre.
Que assim seja. Nosso companheiro Nilson, então, está com a palavra. Uma boa noite a todos, os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Nossa boa noite. Permita-nos, Jesus, nessa ação, desse envolvimento, possamos receber todos os benefícios da inspiração para o nosso trabalho da noite. Hoje me proponho a falar um pouco sobre Jesus. Nós estamos aproximando do Natal, próximo, né? E sempre vem aquele questionamento a respeito do Natal, da presença de Jesus em nossas vidas. Então, estudando um pouco dos ensinamentos que a doutrina espírita traz para nós, principalmente Emmanuel e também o espírito Amélia Rodrigues, que fala muito sobre Jesus e que trazem assim, narrativas muito alçareira para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E nós sabemos que toda essa ação da presença de Jesus, ela vem de muito antes do nascimento dele. Houve toda uma preparação por parte da providência divina para que o Cristo pudesse vir a fazer parte deste planeta Terra, dessa escola bendita, a qual nós estamos inseridos, a qual nós estamos aqui no nosso projeto evolutivo, através das reencarnações. Então nós sabemos que Jesus, ele é o grande responsável para o desenvolvimento do planeta Terra, através de nós, espíritos que reencarnamos aqui. E existe uma frase que diz assim: Jesus, ele não é o Senhor das religiões, mas ele é o Senhor do planeta Terra, deste educandário, dessa escola. Por que Jesus é o Senhor do planeta Terra? Porque ele é o Senhor de todos nós. Independente de religião, Jesus, ele é o Senhor de todos nós. É através dele, estudando os seus ensinamentos, o seu evangelho, vivenciando os seus exemplos, é que nós vamos edificar a nossa construção espiritual. Nós vamos edificar em nós o ser transformado, o ser renovado. Então Jesus, ele faz todo um envolvimento, uma organização para que ele pudesse vir até o planeta Terra através da reencarnação. Então ele manda espíritos que eram da sua confiabilidade, espíritos de um grau evolutivo, que já estavam aqui preparando todo o solo do planeta para que o Evangelho de Jesus pudesse propagar. E eu faço uma pergunta: será que nós conseguimos alcançar esse objetivo de propagar o Evangelho do Cristo? Ainda falta-nos muito. Então Jesus, por volta mais ou menos de 400 anos, 500 anos, todos aqueles que eram profetas e que estavam encarnados aqui na Terra, falava-se de um Messias. Mas quem é esse Messias? Os curiosos, os doutores, os sacerdotes, as pessoas que viviam ali em torno da Galileia, em torno de Jerusalém, em torno das 12 tribos, vamos dizer assim, questionavam-se quando ouviam os profetas dizer que um tal Messias iria chegar. Mas quem é esse Messias? Então, os profetas falavam sobre ele, falavam dos seus ensinamentos, falavam da sua mensagem que iria ecoar-se pelos tempos, falava sobre a elevação espiritual dele.
da grandeza, né? Um sol estelar que fazia parte da grandeza de todos os Cristos, a qual ele iria representar o nosso planeta. Então chega Jesus através da reencarnação da família de José e de Maria. Quem era José? José era um carpinteiro judeu, já de uma idade um tanto quanto mais avançada em relação a Maria, que já tinha constituído uma outra família, que ficou viúvo, que teve filhos. E Maria, que era uma jovem, segundo alguns escritos, que ela tinha a idade aproximadamente de 17 anos, quando ela casa-se com José. E isso são fatos relatados na história apresentada por alguns espíritos, dizendo a respeito de Maria e de José. E então, Maria, né, contrai núpcias com José, e ele começa a formação de uma família onde nasce Jesus. Jesus veio fazer parte de um movimento transformador que transcendesse toda a história a qual a Terra vivenciava até aqueles momentos. Vários espíritos, como eu disse, passaram antes dele ali, trazendo vários recursos de ensinamentos que seriam importantes para o homem no seu crescimento, como Abraão, seus filhos, Moisés, Elias, Sócrates, Platão e vários outros, Jeremias, Zacarias, né, vários outros tantos que fizeram parte daquela história antes, durante esse período de Jesus. E esses vieram com a missão de ser a porta que se abria para que Jesus pudesse chegar. Então Jesus nasce. Eu costumo dizer que existe aí um paralelo que a gente precisa entender, que Mateus, ele apresenta uma forma de nascimento de Jesus, e Lucas apresenta outra, que elas não batem, porque Lucas fala que Jesus nasceu numa casa, Mateus fala que Jesus nasceu na estrebaria, num lugar onde Maria recosta-se ali por alguns momentos e ela dá a luz nesse local. Já Marcos e João, eles não comentam sobre Jesus na sua infância. João, ele fala de Jesus a partir dos 12 anos. Então isso assim, que importância tem para nós? Nenhuma. Mas para a gente entender, assim, quando nós estudamos o Novo Testamento, a gente fazer esse acompanhamento de entendimento do que representa essa nuance de ensinamentos que a Bíblia traz para nós sobre a divergência de pontos apresentados por Lucas e por Mateus. Então Jesus, ele vem, eu falo que ele tem 3 fases na vida dele, desse período em que ele reencarna aqui na Terra. Gostaria de dizer para vocês que Jesus teve uma vida normal, como todos nós tivemos e vamos ter. Por quê? Porque as leis divinas são iguais para todos. Ela não tem nenhuma divergência em relação a nenhum filho do Pai. Porque se houvesse, estaria contrariando suas próprias leis. Então as leis divinas, ela rege no universo e ela é representativa para todos nós. Nós partimos de um mesmo princípio e vamos, todos nós, chegar a um ponto igualmente no mesmo princípio. Ou seja, a evolução. Saímos da simplicidade da ignorância até chegar nas condições de Cristo. Sabemos que vamos demorar muito a chegar nessa condição de Cristo. Portanto, Jesus teve uma vida através desse projeto reencarnatório igual todos nós temos e vamos ter.
O que traz de diferente em nós? Jesus era um ser de uma sabedoria muito mais adiantada, muito mais avançada do que a nossa. Então, se nós estávamos reencarnados no mesmo período junto com ele ali, o conhecimento que ele trazia espiritual em relação a nós, muito superior. Então Jesus tem a sua primeira fase, que é a fase da infância e o começo da adolescência, onde ele, através do seu conhecimento, ele procurava participar de movimentos que tinham nas sinagogas. Então ele ia para as sinagogas ouvir os ensinamentos que tinha ali e muitas vezes questionava os doutores da lei, mesmo ele sendo pequeno, ele questionava os doutores da lei em relação a algumas ações que eram vivenciadas dentro do templo, os ensinamentos que se pregavam ali. Então Jesus, ele tendo esse conhecimento, ele muitas vezes incomodou os doutores da lei. Depois, Jesus, ele tem uma vida que ele entra, que é a segunda fase da vida dele, que ele dá uma saída de cenário. Ou seja, foi quando José desencarnou, o pai desencarnou. Jesus assume todo o compromisso da carpintaria. Então ele vai trabalhar na carpintaria. Ele estava com aproximadamente 12 anos de idade, quando ele assume esse compromisso de trabalhar na carpintaria. E ele trabalha na carpintaria até por volta dos 26, 27 anos, quando ele sai para começar a sua preparação para as primeiras pregações. Então João Batista, que é primo de Jesus, que era filho de Isabel, e a idade deles eram próximas, né? Então a diferença era 6 meses um do outro. O que acontece? João Batista, ele vai para o deserto já adolescente, ele vai experimentar toda uma fase de vida no deserto. E depois de algum tempo ele começa a retornar para a sociedade. É o período em que Jesus começa a se preparar também para fazer as pregações. Então Jesus também faz essa caminhada, né, passando pelo deserto. Ele não fica o tempo que João Batista fica no deserto, mas ele também igualmente vai no deserto. Ele tem aquele momento com ele mesmo, um encontro que ele faz para com ele mesmo. E aí ele desce, né, quando ele desce do deserto, que ele começa a descer as montanhas, ele começa a preparar o terreno, ou seja, a preparar o seu missionato. Então ele convida alguns homens para fazer parte da sua caminhada. Ele tem o primeiro encontro com André, Felipe, Pedro, e assim ele vai formando o grupo dos 12. E começa então-se as primeiras pregações. Tem aquele momento do batismo, né, lá do Jordão, a qual Jesus aceita-se, ele se coloca na condição de ser batizado por João, para demonstrar e deixar como exemplo para nós que não existia superioridade da parte dele em relação a essas questões. E ele inicia todo o seu projeto de vida e faz, dentro de um período de aproximadamente, para alguns historiadores, 5 anos, para outros apenas 3. Mas segundo Amélia Rodrigues, ele começa aos 27 anos e ele desencarna aos 33. Então ele teve aí quase 6 anos de uma preparação, levando o seu evangelho aos corações. Uma pergunta: mas por que Jesus teria que passar por uma fase onde só pessoas doentes o procurariam? Por que vocês acham que esse momento de Jesus, somente as pessoas doentes procuravam por ele? Os sãos não precisam de médicos, né? Aqueles que se julgavam estar bem,
não procuravam por Jesus. Eles viviam apartados, afastados do Cristo. Porém, a maior parte da humanidade da Palestina eram pessoas doentes. Eram pessoas que tinham as suas enfermidades morais e também as suas enfermidades físicas. Qual é a diferença entre um e outro? As enfermidades morais é aquela que está no espírito, é aquela que ainda não desabrochou no corpo físico. Eu costumo dizer que toda enfermidade ela nasce do espírito, sempre ela vai nascer no espírito. Dependendo da nossa condição, de como nós vivemos, de como nós aceitamos os nossos problemas, ou nós conseguimos curar e viver uma vida tranquila, sã, ou nós ficamos enfermos fisicamente. Por quê? Porque a doença está no espírito e ela vai somatizar no corpo físico. Então aquelas almas que procuravam por Jesus eram almas necessitadas, eram almas doentes. Segundo o próprio Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Emmanuel, fala que a média de seguidores que andavam atrás de Jesus era em torno de 3 a 5, 6 mil pessoas. Isso há mais de 2000 anos. Era uma humanidade doente. Era aquelas pessoas da ralé, aquelas pessoas da pebre que não viviam próximos aos palácios, aos governantes, mas sim aquelas pessoas que viviam afastadas, apartadas daquele mundo centralizado de Israel, da Palestina. Então todas essas pessoas, elas começam a buscar o Cristo porque elas encontram nele o refúgio, a calmaria para as suas tempestades, para os seus sofrimentos. Então essa multidão que seguia Jesus, todos que ali estavam iam na esperança de receber um recurso, de receber um benefício do jovem Galileu. Entre tantos a qual nós conhecemos, nós temos um que é Bartimeu, o cego, que há muito tempo, ele já ouvindo falar de Jesus, desejava-se ter a visão de conhecer o mundo. E ouvindo falar de Jesus, ele tinha uma esperança de que Jesus pudesse um dia passar ali naquelas circunstâncias e curar a sua visão. E um dia ele estava caminhando por ruas e de repente ele escuta um burburinho, pessoas falando, uma algazarra, conversações, e ele para na porta de um dos templos e fica ali parado, esperando. Por que estava acontecendo? Porque ele não enxergava. E de repente alguém fala sobre Jesus e ele pergunta o que estava acontecendo, e a pessoa responde que era Jesus que estava passando. E imediatamente ele vai para o meio da rua, esperando que Jesus então o curasse. E Jesus aproxima-se dele, vendo todo aquele sofrimento, toda aquela necessidade que aquele espírito tinha de ver a luz. Jesus então vai lá, faz um barrinho e coloca sobre os olhos dele, e aí restaura a visão dele. Ele ficou muito feliz. Ele se sentiu agradecido por aquele momento, porque recebera a cura. Então Jesus continua, e ali ele continua junto, caminhando no meio da multidão. E ele vê que ali no meio daquela multidão, somente tinham pessoas inferiores, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não tinham esclarecimento, pessoas que andavam descalços, eram crianças que eram levadas pelos pais, arrastados pelas mãos, que não tinham sequer uma sandália para calçar.
mas eram as pessoas que buscavam a Jesus. E Jesus sabia da necessidade de cada um deles. Jesus sabia das diferenças que existia naquele momento e que não mudaria enquanto o homem não o convencesse a si mesmo da sua transformação, de ver no seu irmão as necessidades dele. Então Jesus continua as suas pregações, ele sobe e desce montes e vales, montanhas, planícies, em diversos lugares, passa-se por diversas cidades, levando os ensinamentos, levando-se àqueles corações a palavra, a mensagem amiga, que confortaria e que iria restaurar a vida de muitos. Vários receberão a cura. E se nós pararmos para fazer uma autoanálise, nós vamos ver que Jesus, dentro da proposta do Espiritismo, Jesus está presente em todas as fases. Vamos começar pela criança, na evangelização. Jesus desenvolve um projeto de evangelização da criança quando ele, recebendo os pequeninos e os apóstolos incomodados pelas crianças que se tornavam em torno dele ali, ele pede para que deixasse ver os pequeninos. Ou seja, o reino dos céus é como uma criança, simples, cheio de amor. Então Jesus, ele começa aí o projeto da evangelização da criança. Ele faz uma proposta: deixai com que as crianças vivam sob os meus cuidados. Essa é a proposta do Espiritismo. Façamos com que as crianças vivam sob a nossa responsabilidade, onde nós vamos levar a eles a mensagem confortadora do Evangelho de Jesus, que é o caminho da transformação. Continuando a sua caminhada, nós vamos ver a proposta que Jesus traz para os jovens. Quando ele começa a trazer jovens para que eu aproximasse dele também, a mensagem que ele trazia nos seus ensinamentos e no seu coração, quando ele olhava para os jovens e fazia com que eles se sentissem em Jesus uma confiabilidade. E o grande exemplo que nós temos é João Batista, o evangelista, que era tão jovem quando Jesus leva ele para fazer parte do seu apostolado, aos 16 anos de idade, aproximadamente. Então ele é a mensagem confortadora para os jovens. Mas Jesus traz outros jovens para fazer parte daquele momento, como Dimas, que na história do cristianismo é considerado como o bom ladrão. Por que o bom ladrão? Porque Dimas tinha um coração cheio de amor. Às vezes que ele furtava, ele buscava furtar das pessoas endinheiradas, ricas. E o que ele fazia com os pertences que ele roubava? Ele transformava aquilo em doação para os pobres. É correto? Não. Mas aí a história do cristianismo apresenta Dimas, o jovem que era o bom ladrão. Ele não fazia maldade para as pessoas. Ao contrário, ele gostava de servir, gostava de amar aquelas pessoas, de ajudar aquelas pessoas. E tantos outros exemplos vieram junto a fazer parte da juventude. E depois Jesus parte para as pessoas mais velhas, os idosos, onde ele, por várias e várias vezes, restaura a vida de enfermos que já não tinham mais forças para continuar a sua caminhada, como Dorcas.
Dorcas era uma mulher enferma, mas que tinha um coração devotado, cheio de amor. E quando ela tem esse momento de conhecer Jesus, ela faz de uma forma tão elevada que ela ajuda aquelas pessoas a qual estavam seus cuidados. E vem outros tantos exemplos, a qual Jesus consegue restaurar a sua vivência, levando-as para que o amor pudesse fazer parte de sua caminhada. Então Jesus transcende em um período tão curto que faz com que a história mude, se modifique àqueles corações que se aportavam até ele buscando os recursos medicamentosos do amor. Porque Jesus, o que ele fazia? Ele impunha as suas mãos sobre as pessoas. Ele não oferecia remédio como elixir e tantos outros que a gente conhece para as pessoas beberem. Não, Jesus impunha as suas mãos. E Jesus procurava ter aqueles momentos alvissareiros ao lado dos apóstolos, onde eu costumo dizer que ele fazia um planejamento. Ele reunia-se os 12 e vamos fazer um planejamento para nós continuar a nossa estratégia de trabalho a serviço da humanidade. Em um desses momentos, Jesus convida eles para que fosse fazer um passeio em alto mar, que era no mar da Galileia. Então entra os 12 apóstolos naquele barco e lá eles vão à deriva para o mar dentro. E Jesus, para sentir como era cada um deles, recosta-se a sua cabeça no timoneiro e ali adormece. E começa-se uma tempestade. Era vento que ia, vento que voltava, chuva que caía, trovoada, relâmpagos e tudo mais. E o desespero bate de uma forma terrível naqueles corações. Todos gritavam: vamos morrer, nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. Acordem o mestre, acordem o mestre. E João, que era o mais jovem, aproxima-se dele e diz: mestre, mestre. E Jesus acorda, senta-se e ele diz: a tempestade vai nos matar, o barco vai afundar e todos nós morreremos. Então Jesus levanta de uma forma tão mansa, tão pacífica, e estende as suas mãos, e num diálogo profundo ele acalma a tempestade. Quando Jesus acalma a tempestade, ele fala: onde estás a tua fé? E essa pergunta Jesus faz para nós todos os dias: onde está a tua fé? Porque muitas vezes nós vacilamos, porque muitas vezes nós sofremos com as tempestades que abarcam os nossos corações e não conseguimos sequer levantar a voz para nos pacificarmos a intimidade. Então Jesus pede para que voltem novamente para as margens, e ali eles descem todos com os corações ofegantes, cheios de medo. E assim Jesus continua toda a sua trajetória, até incomodar aqueles corações vazios que eram os doutores da lei, que certa feita, vendo um deles, vendo Jesus, que era Hanã, passar-se pelas ruas de Jerusalém, e ele próximo ao templo, vinha vindo 6 sacerdotes, e eles aproximam-se de Jesus, todos o incomodam-se com a presença do Galileu. Porém Hanã deixa que os 5 seguem os seus caminhos,
e ele volta para trás. O que faz tu aqui? Preparando para edificar o reino dos céus. Como assim? Preparando para edificar o reino dos céus? Sim. Estou aqui em nome de meu Pai e vamos construir o reino dos céus aqui. Como assim? Vejo você sozinho. Não há ninguém para te ajudar a construir esse reino. Onde estão os teus apetrechos? Os materiais que você vai usar para a construção desse reino? Eu edificarei o reino dos céus. Mas quem é tu, tão ousado, a desafiar-me, um doutor da lei, da justiça, e dizer-me dessa forma que vai construir um reino aqui em Jerusalém? Não permitiremos jamais que um homem de mente totalmente desequilibrada, perturbada, insana, venha construir um reino aqui. Nós já temos o nosso templo, mas eu edificarei o reino dos céus. Irei construir o reino dos céus aqui. Hanã, preocupado, com o coração cheio de raiva, porque aquele jovem o desafiaram, resolve seguir-se. No dia aprazado, no julgamento, quem estava lá? Quem iria assinar para que aquele jovem fosse condenado? Hanã. Hanã foi o grande responsável pela prisão de Jesus. Os tempos passaram. Jesus condenado à cruz, a sua ressurreição, os seus momentos de uma vida transformadora. Continua ele devotado aos apóstolos, que agora eram 11. Reúne-se na casa de Pedro, que era uma casa simples, era uma casa pequena, que não tinha nenhum conforto. E Jesus então reúne-se com eles em casa de Pedro. E dá a cada um deles a oportunidade de continuarem o seu trabalho, a sua missão, o seu compromisso com o Evangelho. Mas todos, com o coração cheio de saudade, sentiam-se órfãos, abandonados, naquele momento das suas trajetórias. E certo dia Jesus se acende, deixam-o sozinho, e todos continuam nas suas indagações, nas suas perguntas. Onde estaria o Mestre? Por que nos abandonastes tão cedo? Por que nos deixaste sozinho neste momento a qual nós tanto precisamos dele? A qual o nosso coração está cheio de dor. E nós precisávamos do Mestre junto de nós. Em um certo dia, Pedro resolve reunir-se com os demais e subir-se até o monte. Porque o coração de Pedro sentia que Jesus estaria lá no monte, ou que Jesus chegaria até o monte naquela tarde. E aproxima-se. Mas uma multidão segue também igualmente. E para lá vai, quando de repente uma luz se acende naquele monte, e Jesus estava lá. Aqueles corações cheios de amor, aqueles corações cheios de vida pela presença do Cristo, desejavam que Jesus voltasse a caminhar ao lado deles, que Jesus os resgatasse daqueles calabouços a qual eles se encontravam ainda presos, as suas enfermidades, as suas dores. E Jesus então, numa boca profética, deixa
o mais lindo hino, a mais linda canção de amor para aqueles corações. Eu irei para meu Pai, mas jamais os abandonarei. Aquele que crê em mim, tenha certeza que eu estarei junto de vós. Então Jesus faz todo um movimento de pregação, e aqueles corações desejavam ouvir novamente as bem-aventuranças, os sermões. Todos desejavam que aquela boca expressasse o hino da imortalidade, da vida do Espírito, para que eles pudessem seguir. E Jesus então se acende, e num coro os apóstolos se reúnem ali, e começa-se uma nova ação de divulgação do Evangelho de Jesus. Partem-se os 500 da Galileia, aqueles a qual nós não conhecemos. Eram pessoas anônimas, que a partir daquele encontro com Jesus no monte, resolvem sair por todos os caminhos, levando a mensagem imortal do amor a esses corações que ainda têm sede, que ainda necessita da luz, que necessita da paz. É Jesus cantando, não só no Natal, como nós desejamos, mas é Jesus cantando todos os momentos, que no berço da imortalidade saiamos levando o seu Evangelho a esses corações vazios que precisam ansiosamente de sentir a mensagem imortal do Cristo, e que essa mensagem possa ser para nós o hino da libertação, a canção que nos eleva, a canção que nos transcende para uma vida nova, para uma escola bendita, a qual a nossa terra vem buscando ser. Sejamos esses servidores da Boa Nova, levando para todos os corações, desde os pequeninos, como nos pede Jesus, até aqueles que ainda não conseguem mais, por seus joelhos enfraquecidos, nós, igualmente, expressar a sua mensagem de amor. Eu desejo paz, eu desejo luz. Como seria Jesus diante de nós, em nosso lar, batendo a nossa porta e dizendo: o que tem feito na tua estrada? O que tem feito do teu Evangelho? O que tem feito daqueles corações que te procuram? O que tem feito daqueles momentos em que a dor bate à porta de muitos? O que diria-nos Jesus diante daqueles momentos difíceis, a qual nós perdemos a fé, ou deixamos de ter a fé, ou deixamos de acreditar que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a paz que revigora, quando Ele nos diz: eu sou a luz do mundo, e clarearei os vossos caminhos. Eu sou a paz, e em paz eu vos deixo. Essa é a proposta de Jesus, para que nós saiamos desse mundo interior, a qual ainda oscilamos, e façamos a nossa estrada de encontro com Jesus. Como aqueles dois que caminharam lado a lado do Cristo, na estrada de Emaú, não o perceberam, mas que nós possamos sentir este Cristo redivivo e nos libertarmos das castas que ainda nos prendem como espírito imortal e viver uma vida feliz. Muita paz a todos, que o Natal seja de esperança,
Que o Natal seja de fraternidade, que o Natal seja de amor, onde os vossos lares possam irradiar a esperança consoladora de um novo porvir. E que essas luzes sejam para todos e sempre. Muita paz. Obrigado. Boa noite a todos. Cantar duas músicas. Primeiro se chama O Homem. Imagino que a maioria conheça. Quem puder cantar junto. Aqui eu sigo. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Um certo dia um homem esteve aqui, conversar com sua alma, eu diria: fique calma,
chora